vamos lá. Já começamos a gravar nossa aula de hoje, tá? Então, página 2, estrutura das palavras. Então, aqui na página 2 e um pouquinho na página 3, vocês vão ter o resumo do que vocês precisam, basicamente, para resolver esse exercício avaliativo que eu liberei ontem, desculpa, para vocês. Então, o primeiro conteúdo é a estrutura das palavras. Lembrando que a estrutura das palavras, elas vão se dar por elementos mórficos, né? Que seriam o quê? Morfema, radical e afixo. Dentro dos afixos, a gente vai ter os prefixos e os sufixos, lembram? E aí, o prefixo é o afixo anteposto ao radical e o sufixo é o afixo pós-posto ao radical, tá? E aí, dentro dessas estruturas aí também, eu também vou ter a vogal temática, que indica a conjugação do verbo, né? A vogal temática é que vai indicar se o meu verbo é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação, tá? A gente tem também a vogal de ligação. Ela não aparece aqui, mas eu falei para vocês já que ela existe, que é quando eu tenho uma vogal que vai ligar o meu radical à desinência, seja essa desinência normalmente verbal, às vezes é modo temporal e às vezes é só número pessoal, tá? Então, às vezes eu tenho uma vogal de ligação também, ou então vogal temática. As desinências podem ser nominais e verbais. As nominais vão indicar o gênero masculino e feminino e o número, se for singular ou plural. E a verbal vai indicar a desinência modo temporal. O modo que seria indicativo, subjuntivo, imperativo. E temporal se é presente, pretérito ou futuro, né? Lembrando que imperativo eu não tenho presente e futuro, eu tenho sim afirmativo e negativo. E aí depois a desinência ainda número pessoal, que vai indicar um número, se é singular ou plural, e pessoal, se é a primeira, segunda ou terceira. Aí indicado também se é de singular ou plural. O que são os verbos regulares? Quem é que pode rever para mim o que é um verbo regular? Quem lembra para mim dizer? Que não muda, pode falar? Que não muda sua forma, né? A conjugação. Isso, é o verbo que quando flexionado, ou seja, quando conjugado, ele não vai ter alteração no seu radical, tá? Não é exatamente a forma, porque a forma ela vai mudar ali a terminação, né? A desinência. Mas sim o seu radical ele não se altera, tá? Então, e o que seria o verbo irregular? Que muda o radical na conjugação. Isso, é aquele verbo que quando flexionado sofrerá alguma alteração no radical. Normalmente a gente já consegue perceber no presente do indicativo, tá? Só que isso não é regra. Às vezes ele vai mudar lá um verbo bem para frente já, depois da gente já ter flexionado vários tempos. Então eu acho que é isso. E por último, palavras homônimas e parônimas. Eu trabalhei um pouquinho com vocês a significação da própria palavra homônima e parônima, né? Lembrando que homônimas lembra homo, mesma, e aí as homônimas, elas podem ser, então seriam as mesmas palavras com significações diferentes. Mas essa igualdade, ela pode ser perfeita, que são idênticas na escrita e na pronúncia, podem ser homógrafas, e lembram grafas, de grafia, e aí elas são iguais na escrita, mas na pronúncia é diferente, tá? Que é quando eu tenho som aberto e som fechado. E eu tenho também as homônimas homófonas, lembrando, fonas lembra fonia, que são palavras iguais na pronúncia, mas a escrita tem formas diferentes. Como é o caso de sessão aí, que é escrito com C cedilha, com 2 S, dependendo o seu significado, tá? As parônimas são aquelas palavras muito parecidas na escrita e na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Normalmente elas têm uma letrinha diferente e aí traz também um novo significado, tá?
Então, a princípio, meus amores, esse é o conteúdo do exercício. Então, vocês têm 2 quadros de revisões ali. Eu não lembro de ter colocado sobre homônimas e parônimas, tá? Não lembro de ter colocado. Eu acho que eu coloquei só exercício de formação de palavras. Só que é importante vocês darem uma olhada também, que é conteúdo desse bimestre. E esse quadro ali vai ajudar vocês bastante na hora de resolver o exercício, tá? Passando ali para os exercícios, tem um já de início que vocês gostariam que eu fizesse? Algum que vocês ficaram com dificuldades? Senão a gente vai lendo na sequência, e aí quando faltar uns minutinhos da aula, eu dou o gabarito do que não der tempo. Pode ser assim? Sim, professora. Ótimo, tá. Eu não vi se entrou mais alguém na sala. Vocês podem dar uma olhadinha aí pra mim, que eu não queria mudar a câmera. Não entrou ninguém? Tá. Eu não sei se a professora viu, mas eu entrei, a Maridalda Siga. Tá, então vou botar aqui. Não tinha visto, não. Tá bom, obrigada. Maria Eduarda, tudo bom, Duda? Ô, professora, eu também entrei atrasada. Quem é? Rafaela Coelho. Oi, Rafa. E a Maria Luísa também entrou. Maria Luísa. Eu não sei se... Acho que o Gustavo já foi. O Thiago Simas acho que já foi. Sofia, Miguel, Ana Beatriz, Júlia, Mariana... Não sei quem que eu marquei aqui. Ana Larissa, Maria Eduarda, Rafaela e Maria Luísa. Quem é que eu não chamei que começa com F? Felipe? Não, né? Não sei quem é. Felipe Marrone, professora. Ele Oi? chegou atrasado. Felipe Marrone tá ali. Felipe? Tá. Então, Mas eu acho que ele não tá na sala. já saiu? Acho que sim. Eu marquei um Feli e não escrevi o resto. Tá, deixa eu ver quem é que escreveu aqui. Já. Então vamos lá. Então eu vou chamar aqui. Felipe eu vou tirar então. Felipe não tá. Eu vou Ô, chamar... professora, tu quer ir falando os nomes pra, tipo, confirmar a chamada ou quer fazer junto ou não? eu vou chamar pra ler, tá? Pode ser? Pode? Ó, o Gustavo. Vai começar pelo Pode. Gustavo. Vamos lá. Ele não tem microfone, professora. Tá. Então vamos pro Thiago. Eu vou ler ali na A. Não, ali na primeira. Na número 1. Na página 3. Uhum. Não. Posso ler o cartaz, né? Isso, eu derreto, tu derretes. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? O cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que... A gente vai ter que ir direto para a resposta, tá? Porque daí senão não vai dar tempo. Alguém fez aí e quer arriscar? Gustavo fez? Thiago fez? Professora, Oi. o Felipe pediu pra mim te avisar que a conexão dele caiu, a internet dele. Ele voltou agora? Não, ele não tá conseguindo voltar, ele vai esperar a internet voltar. Tá bom, meu amor. Daí tu me avisa ali quando ele voltar, tá? Tá. Gente, vamos direto para a resposta. O que vocês acham? Quem não tinha feito, dá uma olhadinha por cima bem rapidinho. Era bem importante. Eu não, Pode falar. eu não tinha feito, mas aí eu coloquei. Isso. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Ok? Sim. Então vamos adiante. Eu acho que está bem esclarecida essa. Porque o discurso ambientalista, a preservação da vida, a acomodação da topografia, descongelamento das calotas e a agressão ao planeta é dependente da posição. Essa ali mesmo, letra E. Questão 2, agora é a Sofia de Mello. Vamos lá, Só. 2.
Se eu derretesse, se tu derretesses, continuando a conjugar esse verbo, chega-se à forma derretêssemos. Classifique os elementos móficos dessa palavra. Isso. Derrete. O que seria? Ajudem a Sofia, rapidinho. Radical. Radical. É. E o E? Eu fiquei em dúvida nessa. Vogal temática, tá? Lembrando tá. que a vogal temática, ela vai indicar a conjugação do verbo, ó, o verbo derreter, segunda conjugação, tá? E ela, às vezes, forma o tema também. Não é esse caso aqui, porque aqui é verbo, tá? Então, vogal temática indica a conjugação do verbo. A vogal temática é o que deixa vocês sempre um pouquinho mais seguros, né? Mas agora, com esse exercício, vai tirar um pouquinho as dúvidas. E o SSE? Desinência. Tá indicando o modo e o tempo ou o número e a pessoa? Número. É pessoa. Modo temporal. Porque esse C, gente, vai indicar que é do modo subjuntivo e é pretérito imperfeito. Ó, se derretesse, se ele derretesse, se tu derretesses, se nós derretêssemos, está indicando uma possibilidade. Então, eu já sei que é subjuntivo. E no subjuntivo só tem, no modo passado, só pretérito imperfeito. Conseguiram pegar um pouquinho? Sim. Tá? Sim, Agora professora. veja a diferença do mos. O mos, sim. Agora é uma desinência, número pessoal. Por quê? O que o mos indica? Que é a primeira pessoa do plural. Lembram que eu falei na outra aula que, às vezes, o verbo não vai ter a desinência de modo temporal. Mas a de número pessoal normalmente vai existir, a não ser que ele não esteja flexionado. Deu para entender um pouquinho melhor agora, primeira série? Talvez estava um pouco vago ainda. Tem questões sobre isso no exercício. Pode repetir o que é o C? O SSE lá, não é isso? Desinência, modo temporal. Quer saber o que ele indica? Sim. Indica o modo subjuntivo. Ah, tá. É que eu não tinha entendido muito bem. Tá, agora conseguiram entender, gente? Por isso a minha preocupação de quem não está assistindo a aula, né? Claro que vai ficar gravado, eu vou colocar lá no YouTube, mas mesmo assim... Ó, então, Ana, indica o modo subjuntivo e o tempo pretérito imperfeito. E daí o moço, o que seria? Vamos repetir. Desinência, número pessoal. Que pessoa e que número é esse? Quem pode falar para mim? É a primeira pessoa do a plural, primeira né? pessoa do plural. Isso, primeira pessoa do plural. Fechou, então? Sofia de Mello, tá com o microfone, Sofia? Oi, professora, eu tô. Então vamos lá. Questão 3. Mas eu acabei de ler a 2. Ah, desculpa, é porque eu não... É pra ler de novo? Pode ser, Sofia, pode ser, porque nós estamos em poucos também. Leia a 3 também. Tá bom. Conjuga o verbo derreter em outros tempos verbais. Ele é um verbo regular ou irregular? Por quê? E aí, o que vocês acham? Ó, eu derreto... Regular, né? Porque não muda o radical. Isso, ele é regular, tá? Claro que a gente teria que flexionar todos os tempos e modos para verificar isso. Mas já deu para perceber que é regular, pois mantém o mesmo radical em toda a sua conjugação. Anotem aí. Regular, porque mantém o mesmo radical em toda a sua conjugação. Agora a questão 4 é o Miguel. Miguel Botelho.
Vamos, gente, vamos. Se o Miguel não pode, daí já avisem e já passo para a próxima. Eu acho que o Miguel não pode, acho que ele não tem microfone. Da Então última vez vamos o lá. áudio dele tava bem ruim, talvez tenha estragado o microfone. Tá, então vamos Ana Beatriz. Como se classificam os elementos mórficos da palavra certeza? Certe, eu botei radical, Isso. e esa, sufixo. Ótimo, é isso aí mesmo. Certe é o radical e esse é o sufixo. Fechou. Ana, lê também as 5, Ana. Tá. Encontra-se escrito em um dos muros de Goiânia. I love you como ninguém loveu. Da forma que está grafado, o termo loveu não pertence à estrutura da língua inglesa, nem à da língua portuguesa. Explique então por meio de quais mecanismos essa construção se tornou possível. Ana, tu conseguiu, Ana? Ou tem alguém que quer responder? Que princípio que foi usado ali para construir essa palavra? Pode-se dizer que é um neologismo, né? Que foi a criação de uma nova palavra. Mas o que eles fizeram? Eles conservaram o radical e acrescentaram o quê? Uma vogal. O eu. Sufixo, né? Um sufixo. Eles basicamente conjugaram. Sim. É como se eles flexionassem, né? Mas, na verdade, até vocês não aprenderam ainda que processo é esse, mas a gente chama de processo sufixal. Então, vocês colocam assim, ó, a palavra foi criada com base no processo de derivação sufixal. É o nosso próximo conteúdo, tá? Não sei porque que ela veio perdida aqui no meio, mas vamos lá. A palavra foi criada com base no processo de derivação sufixal, porque foi acrescentado um sufixo. Turma, o meu sinal aqui tá amarelinho. Como é que eu tô aparecendo para vocês? Tá tranquilo? Tá bom, professora. Tá, ótimo. O Clipe Escola tem expulsado algumas pessoas, às vezes, da sala. Semana passada eu caí 2 vezes, vamos ver hoje. Eu também já caí umas vezes. Precisamos descobrir como é que tá sendo essa escolha deles. Júlia, pode ler pra gente, Júlia? Agora é número 6. Júlia, acho que tá sem microfone. Mariana, pode ler, Mariana? Posso. Então vamos lá. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Bem rapidinho, Mari. Chegou a fazer ou não? Eu botei E. Isso mesmo. Não tem prefixo em dever, deter e antever. Em que uma das palavras não é formada. Qual dessas palavras ali que não tem prefixo? Vocês sabem? A resposta é a letra E. Qual delas não tem prefixo? Antever. Antever tem prefixo. Antever tem o ante. Não tem prefixo. Vou esperar a resposta de vocês. Professora, eu falei dever e não antever. Ah, tá. Joia. Isso mesmo, dever. É porque alguém escreveu ali no chat antever. Tá? Isso mesmo. Dever não tem prefixo, tá? O radical é deve. Então, essa é a palavra que mostrou que a resposta é a letra E. Depois, deter, eu tenho de, né? E antever, eu tenho ante. Ok? Lembrando ali, gente, que o ante, às vezes, vai vir sem aquele E, tá? Se a próxima palavra começar com vogal. Fechou, então? Tem alguém que quer que eu explique alguma outra alternativa das 6? Circulem ali na apostila de vocês a palavra dever, para vocês saberem. 7. É a Mariana que estava lendo, né? Lê mais uma vez, Mari.
Assinale a alternativa em que a primeira palavra apresenta sufixo formador de advérbio e a segunda sufixo formador de substantivo. Conseguindo chegar? Ó, perfeitamente, provavelmente, lentamente. Essas três são advérbios. Então, já teria que ser uma dessas três. Só que a segunda palavra tem que ser um substantivo. Varrendo não é substantivo. Erro é substantivo. Explicação é substantivo. Mas deixa eu ver por que não pode ser B. Aqui a primeira palavra apresenta sufixo formador. Eu acho que a B também dava, né? O que vocês assinalaram? É porque provavelmente, então, ali não é advérbio. A B engana, Gustavo, tá? Mas a resposta é C. Provavelmente, a palavra provavelmente, então, não está classificada como advérbio. Mas deixa eu ver a classificação dela. É engraçado, para mim, essa questão aqui tem duas respostas. Eu vou dar uma olhadinha, tá? Vou botar aqui, analisar. E vou, porque provavelmente para mim é advérbio. Professora, eu procurei aqui e apareceu que é advérbio. Pois é. E erro também é um substantivo? Né? Peraí. Será que erro não está conjugado em primeira pessoa? É isso. Não é que não está conjugado. Ele não tem sufixo. É aí a pegadinha. É que a palavra erro não tem sufixo. E a pergunta diz, que a primeira apresenta um sufixo formador de advérbio e a segunda um sufixo formador de substantivo. E a palavra erro não tem sufixo. Tá? Só tem a vogal temática, ali que forma o tema. Aí, explicação, sim. Que é de explicar, eu tenho são, que é o sufixo. Fechou? Conseguiram entender agora? Tem que prestar bem atenção, porque senão essa tem pegadinha. Tá bom? Fechou? Deixa eu ver o que pediram ali. Fechou. Letra C, então. Agora eu vou chamar a Ana Larissa para ler a 8 e a 9. Vamos lá, Ana. Assinale a alternativa cujo prefixo sub tem sentido de posterioridade. O que tu assinalou? Eu acho que tá errado. Eu coloquei B. Isso mesmo. Subsequente. O sub quer dizer, nesse sentido, o que é subsequente? É o que vem depois da sequência. Então, esse sub quer dizer posterioridade. Então, a letra B, certinho. Alguém tem alguma dúvida? Pede que eu explico as outras. Então, vamos para 9. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está corretamente analisado. Eu coloquei a letra A, menina, a desinência nominal de gênero. Isso. Por que é uma desinência nominal de gênero, Ana? Por causa que o A indica que é o gênero feminino. Isso, exatamente. Se fosse o O, seria do gênero masculino. É isso mesmo, letra A. Eu não vou explicar todas as outras porque não vai dar tempo, mas se alguém tiver dúvida é só perguntar. Ótimo. Ana, leia mais uma, Ana. 10. O vocábulo ostentando apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Pode tentar já a resposta. Ana? Eu não fiz essa aí. Tá.
Ó, vou desafiar aí quem é que consegue responder. Enquanto isso, a Ana Larissa vai dando uma olhada, Ana. É a letra B, gente, ó. Radical ostente, a vogal temática A, o tema ostenta e a desinência NDO. Ó, ostenta o tema. Então, o que é o tema? Eu tenho o radical mais a vogal temática. Aí eu formo o tema, que é a palavra em si, né? Então, é a letra B. Depois vocês deem uma olhadinha com mais atenção, tá? Caso passe alguma explicação, depois vocês podem me chamar no WhatsApp que eu explico novamente, tá? 11ª. Agora quem vai ler é a Maria Eduarda Sigel. São palavras formadas por prefixação. O que tu colocou, Duda? Pode dar uma olhadinha rápida aí. Percurso, eu tenho P. É isso que eu ia responder agora. Aí. Isso. Aê. Percurso, eu tenho P, que é prefixo, e o radical é curso. Ingrato, qual é o radical do ingrato? Grato? Grato. E aí eu tenho o in na frente, que é um prefixo. Então é a letra E. Leio a outra? Pode ler a outra. Pode ler até a 14 agora. Tá bom. Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem sufixo formador de advérbio. Lembrando, sufixo, que é aquele que está posposto ao radical, e o advérbio é aquela palavra que indica uma circunstância. É a D? Extremamente? Extremamente. Depois, eu tenho empobrecimento, que também termina ali ento, mas não é advérbio. Sociedade não é advérbio, pessimismo não é advérbio, desesperança não é advérbio. Então, é a letra D. 12ª letra D. Alguma dúvida, pessoal? Pode ler a 13ª, então. Sabendo-se que prefixo é uma metaforma que se antrepõe ao radical, alterando sua significação, assinale a alternativa que apresenta as 4 palavras iniciadas por um prefixo. Então, aí, ó, tem que cuidar, porque vocês teriam 4, 8, 16, 20 palavras para analisarem. Se fosse uma prova, no caso, né? O exercício também, claro. Mas eu digo que não adianta passar o olho por cima. Eu tenho que separar uma por uma, achar o radical, o que tem de prefixo, o que tem de sufixo. Chegou a fazer, Maria? Não, professora, mas eu já comecei a analisar. Tá, e aí? Dá uma olhadinha. Eu não achei a palavra certa, mas eu fiquei entre perfazer e inamovível. Tá, então vamos voltar lá. O que está pedindo? É o morfema que antepõe o radical. Ok, alterando seu significado. Assinale a alternativa que apresenta as 4 palavras iniciadas por um prefixo. Perfazer é de fazer, tá? Ok, tem prefixo. Decifrar é de cifra. Então, tem prefixo. Disparidade. Variedade seria, né? Isso, paridade, isso mesmo. Então, tem. E reposição é de posição. Então, tem também. Letra A. Qual foi a outra que tu ficou em dúvida? Eu tinha ficado em dúvida na inamovível, só que aí eu não tinha analisado as outras ainda, só tinha chegado até. Eu tava analisando a primeira. Mas ali tipo, como eu tava analisando agora. Tá, inamovível, tá, tudo bem. Vamos dizer que ele tenha prefixo. Mas comprimento não tem prefixo, então já não poderia ser. Tá vendo que uma já elimina a possibilidade? Todo o resto, né? Isso. Então, letra A, tá? Essa aqui é uma questão que vai dar bastante trabalho para vocês resolverem. Porque eu tenho que analisar todas as palavras. Às vezes, ali, ó, na primeira, eu já encontrei, porque coincidiu que era a letra A. Mas eu não arriscaria. Eu continuaria
para ver se, né, me certificar que há problema nas outras. Aí eu tenho certeza que é a letra A, tá bom? 14ª. Tá bom. As palavras adivinhar, adivinho e adivinhação têm a mesma raiz, por isso são cognatas. Assinalar é a alternativa em que não ocorrem as três cognatos. Essa também tem pegadinha. Qual que as palavras não são da mesma família? É a D? A D? É. Candura, cândido, incandescência. Pior é que é. São da mesma família. Sério? É porque às vezes a gente não sabe a etimologia da palavra, às vezes não sabe o significado, tá? Mas aqui uma delas não é. As três não são cognatas, é o E. Porque viver é de vida, tá? Daí depois tem a palavra vida e vidente. Não é de vida. Parece estar errada, não parece, gente? Vidente não tem a ver com Parece. previsão de vida, né? Uhum. Pois é. E aí, realmente, peguem aí no vocabulário para mim, no dicionário, rapidinho. Incandescência, candura e cândido. Pegue o significado delas. Professora, Ela diz que é leitura, emissão lição. por parte de um corpo aquecido. Exatamente, Ana. Pode falar então? Vai, pode falar, Ana. Eu tô procurando as outras. Ah, tá. Não, eu não tava procurando ainda. Eu tava perguntando sobre leitura. Lição é da mesma família? Pois é, eu tava olhando agora. Lição é da mesma. Tava olhando isso agora mesmo. O que é lição? Ler, leitura, lição. Não faz sentido. Deixa eu ver então. Tá, alguém, algo, algum, beleza. Aí ler, leitura, lição, não faz sentido. Lição. Tá. Assinalar a alternativa em que não ocorrem três cognatas. Cognatas, Assim. não é primeiro que tem o mesmo radical? Isso, tem que ter, assim também? tem que pertencer à mesma raiz. Não é que é o mesmo A radical, mesma raiz. é a mesma raiz, é. Sim, mas lição não é com leitura. Pois é. Pode assim, falar. Professora, eu fui procurar agora da D, que é candura, cândido e incandescência. A candura quer dizer algo tipo carinhoso, assim. Tá. Cândido quer dizer algo que não tem culpa ou que é excessivamente branco. Tá. E a incandescência quer dizer que é um corpo quente, assim, que tá emitindo calor. Tá. Candura de carinho? Carinho. Daí pode ser nesse sentido que o afeto tenha o calor. Eu acho que faz sentido pra mim. O calor do aquecimento do carinho, tá? E o cândido? A D pra mim faz sentido. O cândido. Tá bom. E o cândido é desprovido de culpa, que é puro e inocente, ou então que é excessivamente branco, quando é utilizado como adjetivo. Tá, daí no sentido de pureza tem a ver também com... Exatamente. Com carinho, com afetividade. Então dá pra dizer que é da mesma... São cognatas, né? São cognatas, tá. O viver, vida e vidente, pra mim tem relação também, porque o vidente, ele prevê, né? Ele lê a vida. A vida, sim. Eu acho que a resposta dessa... Eu coloquei a B? B. Pra mim tá assinalada a E, mas pra mim é a P. Eu acho que esse gabarito tá errado. Tem alguém aí que possa consultar? Eu posso consultar aqui no meu celular também, mas vocês são mais ligeiros do que eu. Eu consulto, professora. Pode procure falar. essa questão, então, na internet aí, porque ela é de vestibular. Procuro. A gente acha, tá? Só pra confirmar. Tá bom. Enquanto... É a Ana que vai procurar ou é a Maria? É a Duda. Isso, a Maria. Tá, Maria e Eduardo, tá. A voz de vocês são parecidas. Enquanto isso, a Rafa vai lendo pra mim, Rafa. 15ª. Tá bom, professora. Tá sofrendo muito, Rafa? Quê? Tá sofrendo muito?
Ah, tô surfando direto, mas agora o mar não tá tão bom aqui, não. É? Ah, tá bem pequeno. Então tá. Vamos lá, então. Leia a 15ª. Analise as palavras destacadas e preencha os parênteses de acordo com a classificação a seguir. Homônimas, homófonas, Homófonas. homógrafas, paranômias, homônimas perfeitas. Tá, eu vou dar uma lidinha novamente desses nomes, tá? Pra te familiarizar. Homônimas homófonas, homônimas homógrafas, parônimas e homônimas perfeitas. Vamos lá, então. Isso aí. Todos sabem que aquele cavaleiro é também um cavalheiro. E aí, que Para tipo? não fazer barulho... Só um pouquinho. A número 1 seriam homônimas, aliás, seriam parônimas, que são aquelas palavras que eu tenho a mudança apenas de uma letra. Elas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, mas têm significados diferentes. Então é 3. Depois 2. Leia a questão 2. Para não fazer barulho ao serrar a madeira, precisou serrar a porta. Isso. Agora eu tenho uma homófona, que é a mesma fonia, porém a escrita é diferente. Então é 1. Item 3. Livre essa pessoa de sua culpa para que não possa se sentir livre. Agora eu tenho as homônimas perfeitas, né? Que é quando eu tenho a pronúncia igual e a escrita igual. Mas, dependendo do contexto, elas apresentam significados diferentes. E a 4? Eu jogo cartas sempre e nunca admito perder no jogo. Isso, jogo e jogo. Aí eu tenho o quê? Homônimas homógrafas, tá? Porque elas são iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia. Então a alternativa é a letra B. Para quem não fez, 15ª letra B. Professora, conseguiu coisa, o gabarito. E daí? Tá, então. Ele diz que a letra E mesmo, por causa que vidente vem da derivação visão, e não de vida. Ah, tá. E aí, como a Ana perguntou do negócio da lição, eu fui procurar e também deriva de ler. Aquele que vê não, desculpa, lê. É tipo, de leitura, assim. Ah, então, ó, vejam bem. Então, por isso que às vezes eu tenho que ter o significado da palavra. Então, se tiver algum exercício desse tipo, vocês podem consultar o dicionário, tá? Claro que se fosse uma prova presencial, em sala de aula, eu colocaria palavras que a gente estudou a formação, né? Mas a gente tem que cuidar disso, então, ó, vejam só, tá? Então, tá certo. Eu jurava que vidente tinha a ver com vida, mas na verdade tem a ver com visão, né? Beleza, então. Letra E, fechou, pessoal? Até eu tinha ficado com dúvida nessa. Ótimo. 16ª pode ser a Rafa ainda. Obrigada, tá, Maria? De nada, prof. Frases. Posso ler? Pode ler. Não, não pode ser. É claro que não é. Será? Ele não deixou claro se prefere segurança. Ele viu um claro no céu. Nas 3 ocorrências da palavra claro, nas frases acima, temos exemplo de... É para mim ler ali os exemplos? Não, tu chegou a fazer, Rafa? Não. Quem é que pode responder aí, então, que tenha feito? Eu tenho homônimas. Eu coloquei a letra D. D? Sim. Homógrafas? Homógrafa é a mesma grafia. Tá. Na verdade, Que sentido diferente? Tu vai dizer que é homófonas? Homônimas perfeitas. O que é homônimo? Ó, se eu voltar lá no meu... É que eu respondi agora, sinceramente, eu respondi agora. Tá, não tem problema, o importante é responder, tá? O que são as homônimas perfeitas? Vocês lembram? Grafia e pronúncia igual. Sim, mas dependendo do contexto, podem ter significados. Isso, e dependendo do contexto, elas mudam o significado. Ok? Então, a letra B. Homônimas perfeitas. Ok? 17ª.
Pra me ler de novo? Lê de novo, Rafa, porque nós estamos em poucos, né? Ó. Explica a diferença de sentido entre ele invocou o argumento precedente, ele invocou o argumento procedente. E aí? Qual é a diferença de precedente para procedente? Precedente é que vem antes e procedente que vem depois, não é? Isso mesmo. Que procede e que precede. Ó, precedente significa que vem antes, que precede. E procedente significa aquilo que procede, que faz sentido, que tem razão. Só na segunda ali que tem que dar uma arrumadinha, tá? Então, precedente, aquilo que precede, aquilo que vem antes, tá? E procedente, aquilo que procede, que faz sentido, que tem razão. Preciso colocar no chat? Não. Não? Conseguiram pegar? Sim. Só repete só uma última vez. A letra A, olha só. Precedente, aquilo que vem antes, que precede. Uhum. Agora, procedente, aquilo que procede, Uhum. que faz sentido, que tem razão. Obrigada. Fechou? Uhum. Eu tenho 14 pessoas na sala. Chegou alguém que eu não anotei aqui. Precisa me avisar daí. Quem foi? Será que é o Felipe? Não. Questão 18, a Rafa ainda. Professora, Oi? acho que foi a Jaque que entrou. Ah, tá. A Jaque tá assistindo a aula, então. E o Davi. Davi? Uhum. Assinale a alternativa que contém os termos que preenchem corretamente as lagunas do texto abaixo. O guarda autuou em... É pra mim ler, professora? Tu vai lendo e eu vou completando pra você, tá bom? Tá. O guarda autuou em flagrante o motorista que infringiu as normas de trânsito. Isso, então seria a letra E, tá? Tem que cuidar, porque são parônimas, né? Palavras bem parecidas e que mudam apenas uma letra e, consequentemente, eu tenho um novo significado. Então, é a letra E. Questão também que eu precisaria, talvez, de um dicionário se eu desconhecer a palavra. Claro que se fosse prova em sala de aula, eu colocaria expressões que a gente já tenha trabalhado em sala de aula. A Maria Luísa agora vai ler. Pode ler essas três, tá, Maria Luísa? Professora, a Malu tocou no microfone. Ok. Então, e o Davi? Davi tem microfone, Davi? Eu acho que ele não tem microfone também, professora. Tá, não tem microfone. Então, eu vou voltar lá para o Tiago. Tiago, leitura da 19ª. Assinale o item que a palavra está incorretamente aplicada. Aí a gente vai direto à resposta. Quem se arrisca a responder aí? Quem fez? Uma palavra que foi aplicada de forma errônea ali. É a letra C, tá? Promover uma festa beneficente para a creche. Ô, professora, e por que não pode ser a ata? Fragrantes. É porque... tá, pode... É porque Pode. É de fragrância. Por mais é de tá, flor. não é flagrante. Eu também tinha visto essa, só que aí eu li pegadinha, tá? Nossa, tá. Sim. Agora flagrante entendi. existe, mas nesse contexto seria fragrantes, porque é de fragrância. Então eu tenho que ler toda a frase, tá? E aí nascer qual é o problema? Obrigada. Qual foi o equívoco? Porque é beneficente.
beneficente, não beneficente. Isso, não tem aquele I, né? É beneficente, não tem o I. Já podemos ir para 20? Uhum. Então vamos lá. Escolha entre as alternativas a que propõe a substituição dos termos ou expressões em destaque sem que haja alteração do sentido da sentença apresentada abaixo. Parecia estar prestes a acontecer a desclassificação, pois os jogadores demonstraram usar métodos pouco sábios na realização dos preparativos finais para a partida decisiva. Jóia, então eu vou ajudar vocês, tá? Estar prestes a acontecer seria iminente com I. Poucos sábios, incipientes e na realização, consecução. Seria a letra C. Bem chatinha essa, tá? Depois vocês podem pegar o dicionário também e colocar aí, pode ser na apostila do ladinho, qual é o significado de eminente, com E, né? E aí depois os outros também ali, para a gente poder chegar à resposta. Posso ir para 21? Por mim, pode. Então vamos lá. Vamos lá, Thiago. Indique a alternativa correta. E aí? Agora sim eu tenho um flagrante, que está relacionado a ladrão. O ladrão foi apanhado em flagrante. Então, já achei a resposta, a letra A. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, 30 segundinhos para vocês darem uma olhadinha e vejam se localizam o erro nas outras. Professora, uma dúvida, não estou falando que é ou não, mas é só uma dúvida. As despesas da mudança serão vultuosas? O que quer dizer esse vultuosas? Ai, ontem eu ainda olhei se serão grandes, assim, será uma despesa muito grande. É nesse sentido, vultuosa de... Ah, tá. Tá? E aí... Tá, e onde é que tá o problema ali? As despesas. Ah, tá. Não despesas, despesas, né? Fechou? Uhum. Vamos para 20. Qual que é o erro ali? Não, peraí, qual que é essa? Pois eu fiquei confusa. Ai, professora, eu queria que tu Eu acho explicasse que o é erro de cada uma, porque eu acho muito difícil. Ah, tá. Na B é interseção, que seria intersecção. E daí eu acho que é da área da matemática, Intersecção? não é? Hã? Seria intersecção? Aham. Vocês não aprenderam em matemática? Não é isso? Aprendemos. Aprendemos. É intersecção, né? Isso. Isso. Agora, as despesas, a meu ver, Peraí. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos assinalar ali cada significado, né? Peraí. É que não seriam, tipo, as despesas da mudança serão vultuosas? As despesas de mudança são vultuosas. Ah, não, pode ser também. Tipo, falando... Despesas não tá certa, né? Deixa eu ver se é no vultuosas. Eu acho que... Não é vultuosa? Não, né? Tu falou que é grande. Não é no serão, professora. É tipo, as despesas de mudança são vultuosas. Não. Porque pode ser futuro. Pode ser futuro. As Mas tá despesas... errado e já não é a B. Ah, tá. Indica a alternativa correta. Tá. No caso ali, esse vultuosas é no sentido de muita coisa, né? Assim, as despesas serão muito grandes. As despesas... Eu acho que é da mudança mesmo. É porque
que acontece? Essa semana ainda veio uma pessoa estrangeira me perguntar sobre isso. Ele fala português, mas ele é de origem estrangeira. Quando que ele usava o de e quando que ele usava da? O que acontece ali, ó? As despesas de mudança serão vultuosas. É uma determinada mudança, porque eu já estou dizendo que será grande. Então, as despesas da mudança, é uma determinada mudança, serão vultuosas, porque eu já estou prevendo. Não seria isso? Vocês concordam? Eu acho que sim. Porque despesas não tem problema, serão vultuosas. Então, tá faltando o da ali, né? As despesas da mudança. Porque de mudança fica vago. Para eu dizer que ela vai ser grandiosa, eu tenho que saber qual é a mudança. Então, teria que ter um A ali, um determinante. Tá? E daí, depois a D ali tem coalizão. Daí é colisão, né? Não tem aquele A. Sim. E aí, vejam se vocês localizam ali. Deixa eu ler. Não é o artigo incerto da revista? O artigo incerto na revista de ciência. Incerto da revista. É da revista. É o artigo de alguma coisa e não na. O na é indicação de lugar. Tá? Pois é. E o de é pertencimento. Então, seria D. Fechou agora? Sim. Sim, professora. Isso, então tá. E daí não pode ser dispensas lá na C mesmo, então só pode ser o D, tá bom? E como essa E aqui, o problema tá na preposição, mais um indício pra gente ver que lá na C também é a preposição que tá com problema, tá bom? Fechou. Tem que ser assim, então tem dúvidas, me segurem, tá? Porque às vezes tá claro pra mim e nem sempre é assim. Agora quem vai ler pra gente pode ser a Sofia. Sofia de Mello. Oi, a 20? A 2? Ah, gente, fechou o horário. 8h30. Eu tenho que parar a gravação aqui. Tá? Olha só. Essas últimas páginas aqui, eu acho que ao invés de eu só digitar a resposta, eu coloco o gabarito, eu bato foto, tá? Eu vou anotar aqui que eu tenho que bater a foto e coloco no grupo para vocês, pode ser? Aí, se mesmo com a resposta ficar alguma dúvida, como agora, daí vocês me chamem e eu explico rapidinho. Fechou? Então, Fechou. Turma, não se esqueçam, não vão se atrasar lá com o prazo da avaliação. Não precisam fazer correndo hoje, tá? Lembrando que depois que vocês colocam a resposta, ela não dá mais para trocar. E aí, é só enviar. Tá bom? Um beijo, meus queridos. Boa semana para todos. Um beijo, professora. Tchau. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Tu tá falando não dá mais de trocar, tipo, encerrar a prova e trocar, ou, tipo, na hora da prova que tu mudou de ideia e quer trocar? Não, eu configurei ali depois que tu mandou a prova, tá? Ah, tá. Aí sim, né? Isso, Mas a hora que tu tá fazendo ali, tu consegue mexer ainda nela. Ah, tá. Beleza. Obrigada. Só isso que eu queria saber. Isso. Beijo. Mas qualquer dúvida, se acontecer de travar, vocês me avisem, porque daí eu mudo a configuração. Mas a ideia, vocês podem... Só que assim, ó, eu cliquei A, não vai aparecer se tá certo ou se tá errado. Ah, daí eu vou para B. Porque, né, dependendo da configuração dá para ver. Mas eu não botei para vocês verem a resposta na hora. Então, vocês só vão conseguir saber a resposta depois que me enviarem. Tá bom? Tá bom. Beijos. Tchau. Beijo, tchau, professora. Tchau, professora. Bom final de semana, amores.